Fala aí, rapaziada, beleza? NTR na área. Hoje a gente vai falar sobre distância entre válvula e pistão. Uma galera acaba vindo pedir pra gente como fazer algumas medidas, né, para ver a distância que fica a válvula do pistão para não correr risco de pegar quando tá usando, né, quando tá andando com a moto, em alta rotação, etc. Tá? Então vou passar uma maneira simples de fazer, não é a maneira que eu uso, mas é uma maneira mais fácil, principalmente para galera que não tem muita ferramenta, tá? Vai conseguir ter uma boa noção aqui desse jeito, tá? Então a gente vai aproximar aqui e eu vou mostrar as peças que a gente vai precisar usar para fazer essa medição. Bora lá! Rapaziada, então pra gente fazer essa medida aqui, é importante, né, antes de comentar, né, é muito importante a gente fazer ela pelo seguinte: o motor em alta rotação pode flutuar um pouquinho de válvula, é comum disso acontecer, tá? A galera acha que não flutua nada, né, corrigiu carga de mola, por exemplo, não vai flutuar nunca, é errado, tá? Ela flutua um pouquinho. E é por isso que a gente tem que ter algumas distâncias, algumas folgas. Você tem um motor que gira muito, essas folgas vão ter que aumentar, né? Se é um motor que gira original, a folga pode ser um pouquinho menor também, tá? Cada caso tem que ser analisado. Mas para fazer isso aqui de forma simples, a gente utiliza uma massinha de modelar. Essa daqui ela é chamada de plastilina. Ela não é a mesma massinha escolar, por exemplo. Aquela massinha escolar ela é bem mole, ela deforma demais quando a válvula vai tocar aqui para fazer essa medição. Eu já vou explicar melhor a hora que estiver fazendo. Mas ela deforma muito. Essa massinha aqui ela é mais rígida, tá? Isso aqui encontra na internet, tá? Então tem de várias cores, tá? Mas isso é indiferente. Então uma massinha assim, tá? Uma massa de modelar, ela é mais rígida que as massas comuns. Beleza, então essa massinha aqui a gente vai ter que colocar na cava do pistão, tá? Se você não fez cava ainda no pistão, dá pra já, se for uma medida próxima ali do original, as distâncias e tal, você pode fazer esse teste aqui antes de fazer as cavas. Nesse caso, como é um retrabalho mais extenso, né, a gente já tem as cavas feitas, já está tudo medido aqui essa distância. Como eu mencionei, eu não faço dessa maneira, tá? Isso aqui é só uma maneira mais simples. Então eu já sei a distância que eu tenho, mas aqui eu vou fazer com a massinha. Então você vai pegar essa massinha aqui, vai fazer uma peça aqui para encaixar na cava de válvula aqui no pistão, tá? A altura dela vai ficar mais ou menos para o pistão ficar rente, tá? Não precisa ficar mais alta que o topo do pistão. Então a gente coloca ela aqui e vai moldando. E aí vai tirando os excessos, ó. Então, o intuito disso aqui é montar o motor, a válvula encostar aqui nessa massa, e aí com isso a gente conseguir cortar um pedacinho dela e ver a distância certa, tá? Então aqui a gente vai moldando e tirando os excessos, tá? Não pode deixar muito alto, porque senão ela não vai ter espaço, né, para esmagar e sair um pouquinho aqui do local, e a gente não vai conseguir fazer a medida certa. Lembrando que isso aqui se faz na pré-montagem, tá, galera? Aqui o motor já rodou, já foi desmontado, tá revisando, mas o ideal é fazer isso aqui na pré-montagem. Aqui na admissão, beleza. Vou tirar só mais um cantinho aqui, tá? Então vocês vão precisar da massinha, um estilete, uma faca, alguma coisa que você possa cortar essa massinha depois, e partes do cabeçote. Essas massas aqui geralmente reaproveita, tá, pessoal? Então se não tiver aí acesso a ela, pode pegar um pouquinho só emprestado com alguém, que você deixa guardado ali, que você vai poder reutilizá-la depois. Na admissão, beleza, tá? Eu vou fazer só na admissão aqui pra gente ver a distância. Mas sempre façam nas duas válvulas, tá? Fazer aqui para não ficar muito longo o vídeo. Então a gente faz só na admissão. Então beleza, aqui tá feito. Próximo passo, pegar o cabeçote, montar as válvulas no lugar e colocar as molas. Eu gosto de fazer esse tipo de teste com mola um pouco mais fraca. Ela não pode ser muito fraquinha, né, no caso da massa, porque senão a válvula vai grudar ali na massa e depois não vai subir. A mola não vai conseguir fazer ela retornar, tá? Então para que isso não aconteça, eu vou usar uma mola interna aqui qualquer só para conseguir colocar. Tá, um outro detalhe, se você vai usar junta de cilindro, coloca a junta para fazer essa medição. Se você vai usar junta de cabeçote, coloca a junta para fazer a medição. Isso aqui você tem que fazer com as alturas que vai rodar a moto, tá? Se você usa o friso, que é o anel de cobre, coloca ele também, tá? Que a gente vai fazer sem nada, tá? Tá só com a junta do cilindro, só para demonstração mesmo. Então aqui eu só estou montando para poder fazer a medição.
Uma mola um pouco mais fraca do que o original, tá? Só para conseguir movimentar se precisar, tá? Caso seja necessário, conseguir movimentar mais fácil, para não estar com a mola muito dura aqui, né? Ó, beleza, então tá montado aqui as válvulas, só coloquei elas aqui, já vai funcionar aqui porque eu vou precisar mexer. Um detalhe agora, a gente precisa lubrificar essa válvula, porque senão ela vai grudar na massinha e a hora que a gente puxar vai vir quase toda a parte dessa massa aqui e ficar grudada na válvula. Aí não adianta de nada, tá? Então a gente tem que passar um óleo ou uma graxa aqui na cabeça da válvula, né, para conseguir fazer isso aqui. Então aqui eu vou passar óleo mesmo. Acredito que já vai ser suficiente. Vamos lá. E agora a gente encaixa as peças aqui para montar essa parte de cima como se fosse rodar, vamos dizer assim. Um detalhe importante, montem os guias, tá? Não montem isso aqui sem o guia, porque tem que ficar exatamente na posição que vai ficar quando essa moto rodar. Então você precisa estar com os guias colocados no lugar para centrar tudo certinho essas peças. Então, vamos lá, vamos encaixar o cabeçote. Opa. Como eu vou ter que montar o comando de válvula aqui em algumas posições, né, mas geralmente, inicialmente, né, ele centrado e tal, eu vou precisar tensionar a corrente do comando para isso, então vamos colocar todos os guias. Aí aqui a gente monta a torre de comando, né, com o comando que vai usar certinho. Monta a engrenagem do comando e acerta o ponto dela, tá? Eu geralmente recomendo começar esse processo com o comando relativamente centrado, vamos dizer assim, tá? Que a gente está falando de fazer esse tipo de processo sem tantas ferramentas especiais, então colocar ele o mais centrado possível para fazer o primeiro teste, né, inicial aqui, se vai pegar ou não. E a distância, né? Beleza. Galera, então a gente mudou a posição da câmera aí para ficar mais fácil a visualização e para eu conseguir trabalhar também, né? Porque eu tava tudo torto ali. Eu vou deixar ele assim mesmo por enquanto, só para colocar os parafusos. Tá? A gente coloca os parafusos normal aqui como se fosse fechar a parte de cima, tá? Só que para quem usa cola, sem usar cola, sem nada, tá? Só para poder colocar no lugar. O pistão também é importante que ele esteja com os anéis no lugar, tá? Ali na camisa, para ele não ficar com muita folga ali, né? Os anéis dão uma certa segurada na folga dele, pelo menos estaticamente, né? Para ele não ficar mexendo muito. Ele fica mais certinho na posição. Aqui não precisa dar o aperto total, só encostar aqui já era. E agora vamos, visualmente pelo menos, né, acertar o ponto então. Aqui ele tá fora. Ok, vai ser mais ou menos aqui. Vou encaixar o tensor no lugar então para pressionar um pouquinho a corrente. Bom, que beleza, então, montado, visualmente centrado, né, como eu disse, pra galera aí que não tem muita ferramenta, tá, não é o correto, mas muitas vezes é o que tem pra hoje, tá? E agora o que vocês vão fazer? Eu prefiro fazer dessa maneira, eu ajusto a folga de válvula pra zerar ela, tá? Então aqui na mão mesmo, só pra zerar a folga de válvula. No escape aqui não vai ter necessidade, né, tô apertando ele à toa, porque eu não coloquei a massinha no escape. E na admissão, zerado, ó, a folga de válvula, sem folga. Eu prefiro fazer assim para ter uma margem um pouquinho maior de segurança, tá? E aí qual que é o próximo passo? Agora é girar o motor, tá? A gente vai colocar uma chave aqui no volante e vai girar esse motor. Beleza. Toda essa trabalheira de montar só para isso, para girar uma vez aqui. Então agora o que a gente faz?
Tira fora o comando, desmonta essa parte de cima de novo. Lembrando, pessoal, eu fiz ele aqui com o comando razoavelmente centrado. Se você for fazer enquadramento desse comando, atrasar ou adiantar um pouco, eu aconselho a fazer esse teste, igual a gente fez aqui, desmonta, confere com ele centrado. Depois monta toda essa parte de novo, coloca outra massinha ali, ou a mesma massinha remodelada em cima, e testa com ele adiantado ou atrasado, tá? Uma dica, quando você adianta o comando, é comando único, né? 2 cames em um único eixo, Titan 150, YBR, etc. Quando você faz isso, você adiantou o comando, a válvula de admissão vai ficar mais perto do pistão. Se você atrasar o comando, é a válvula de escape que fica mais perto do pistão, tá? Então sempre ter um certo cuidado e dá uma enquadrada aqui, mexe um pouquinho na posição dele, né? Porque depois você vai acabar testando isso, né? Então você já vai saber qual é a distância que tá. De repente centrado tá legal. Quando tu atrasa ele, válvula de escape fica perto do pistão, por exemplo, poderia pegar, tá? Então para não correr esse tipo de risco depois num teste que você for fazer. Então, recomendo aí fazer ele nas posições que serão utilizadas, tá? Sempre é bom testar para ter certeza. Eu gosto de testar todos esses parâmetros aí, anotar tudo para ter referência depois. Qualquer tipo de problema que eu tenha, ou se de repente não vier a dar problema, que é o que a gente sempre procura, né? Que não dê problema, eu já vou saber o porquê, né? Opa, ó, tava em tal distância. Então, por isso que deu problema ou não deu o problema. Coisas assim. Então, é sempre bom ter uma base de dados, né? Aí, pessoal, surpresa. A gente desmontou e não esmagou a massinha, né? Vamos aproximar aqui para mostrar melhor para vocês. Tá. Galera, então, com o comando relativamente centrado, né? Ela só encostou aqui nessa massinha, tá? Então, ainda não foi suficiente para esmagar ela, ó. Ficou a marca do óleo aqui, né? Não foi suficiente ainda, tá? Então o que eu vou fazer? Vou remontar ele agora e vou adiantar bastante esse comando para a admissão ficar mais perto do pistão, para ele realmente marcar e a gente poder medir essa massa. Eu vou montar ele de novo aqui então, rapidão aqui, para não alongar demais o vídeo, tá? Beleza, galera, então agora eu vou adiantar bastante esse comando, tá? Eu vou até dar uma exagerada aqui. Ajustar de novo aqui a folga de válvula. O escape não vai precisar. Então vamos lá. Vamos ver se agora ele encostou aqui. É importante fazer isso sempre que troca comando, sempre que rebaixa cilindro ou cabeçote. Tudo que altere a distância que já está entre válvula e pistão, é bom conferir essa medida aí para não ter surpresa. Ver se eu consigo tirar ele aqui com o comando, com a engrenagem no lugar para ficar mais rápido. Vou soltar a corrente. Aí, deu uma marcadinha já. Vamos aproximar aqui para mostrar para vocês e já cortar ele para fazer a medida. Galera, então já deu uma marcada aqui. A gente vai agora cortar a metade dessa massa, tirar ela fora, para poder fazer a medida. Percebo aqui então, ó, a medida onde a válvula fica mais próxima, né, do pistão.
Então aqui agora, pra gente medir, tá? Vou usar um paquímetro comum, né? Senão vai ter gente que vai falar, mas eu não tenho paquímetro digital, né? Sempre tem, né? Então vamos fazer com o comum aqui. Vamos lá. Bom, então a gente tem quase 3 milímetros, tá? Tá marcando 2,7. Então 2,7 milímetros de distância da válvula de admissão para o pistão. Galera, então aqui com 2,7 milímetros, como a gente tem diversos comandos que está sendo testado nesse motor, então eu já deixei uma folga maior do que o normal, né, para colocar um comando de repente maior, com mais levante PMS, né, para fazer os testes. Uma medida de segurança, basicamente em torno de 2 milímetros, só que isso não é uma regra, tá, galera? Quanto mais o motor gira, maiores são as chances da válvula pegar no pistão. Então, em teoria, a gente deveria aumentar um pouquinho essa folga ou se certificar que não está flutuando quase nada, né, de válvula. E é complicado isso, né, porque muitas vezes a gente não consegue, ela não apresenta nem barulho quando isso acontece às vezes, né, e a válvula simplesmente pega e às vezes quebra o motor. Então tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? Eu prefiro não arriscar. Então eu prefiro perder um pouquinho de taxa às vezes, né, por deixar meio milímetro mais profunda a cava de válvula do que o necessário, para evitar então esse tipo de risco. Aqui eu fiz a medida só da admissão, tá? Só que como eu mencionei, não é dessa maneira que eu meço aqui. O que acontece com a massinha? Sempre quando a válvula pega ali no pistão, por mais que você lubrifique a válvula, ela vai esmagar essa massa. E aí na hora que ela volta, a válvula, né, que ela retorna, que afasta ali do pistão, dá uma certa deformação na massinha. Ela não fica perfeita na posição que deixou quando esmagou realmente, tá? E essa deformação às vezes pode enganar um pouquinho na leitura, tá? Para quem não tem um ferramental mais elaborado um pouquinho, tá? Também não é grande coisa, para fazer o tipo de medição mais correta, dessa maneira aqui você consegue pelo menos ter uma boa noção, tá? Então, como eu falei, aqui está um pouquinho exagerado, no escape a medida aqui mudou um pouquinho, mas não fiz essa medida agora aqui com vocês, mas então em torno de 2 milímetros é um valor mínimo, digamos assim, que a gente vai deixar de distância entre válvula e pistão, tá? Isso não quer dizer 2 milímetros de distância quando está tudo fechado, montado em PMS de compressão, né? Que é aquela posição que a gente regula as válvulas. É em PMS de cruzamento, tá? Por isso que eu dei toda aquela volta no motor. Beleza, galera? Então é o seguinte, uma maneira simples, relativamente rápida, dá um certo trabalho para fazer, tem que ficar desmontando e montando para você medir essa distância, que é importante para você salvar o seu motor em algumas ocasiões, tá? Se vocês querem que eu mostre um vídeo fazendo da maneira que a gente faz aqui na oficina, né, com os relógios certinho aqui para ver a distância exata, deixa no comentário ali que assim que possível a gente grava esse vídeo então para mostrar também para vocês. Beleza, galera? O vídeo de hoje então era esse. Não se esqueça aí de deixar um comentário, dar uma curtida, e se você gosta desse tipo de conteúdo sobre preparação de motor, se inscreve no canal, ative as notificações, que aí todo o conteúdo que a gente posta você vai receber o aviso. Valeu? Tamo junto, até a próxima!